Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro, por mais essa possibilidade de aprendizado, de compartilhar informações que agreguem valores, que nos ajudem a entender um pouco melhor sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Numa doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta, que acolhe a todos, independente do rótulo religioso, independente de qualquer diferença. Uma doutrina que nos ajuda a sermos seres humanos melhores, aceitando as diferenças, compreendendo o porquê e o para quê, nos dando certezas de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui e o porquê de estarmos nessa abençoada escola chamada Planeta Terra, principalmente nessa fase de transição, onde todos nós seremos chamados a nos posicionar, a oferecer um pouco do muito que nós recebemos, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por nos conceder a vida, o tempo e as oportunidades. A Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo. A Allan Kardec, o nosso codificador, que no século XIX nos trouxe uma doutrina que também é considerada a terceira grande revelação. E a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nessa tarde. A toda a estrutura material e espiritual dessa casa que nos acolhe, que nos trata e que nos dá a oportunidade de trabalho. Que assim seja. O tema que nós vamos falar hoje, dentro do Conhece-te a Ti Mesmo, transtornos mentais, nós vamos falar sobre uma síndrome chamada Síndrome de Down, também conhecida como SD. Então, a Síndrome de Down tem uma abreviação chamada SD, Síndrome de Down. E aí tem uma reflexão muito interessante que diz o seguinte: o espírito não é deficiente. Interessante, né? Nós, até pouco tempo atrás, pensava o espírito é imperfeito, né? Nós corrigimos isso. Nós somos perfectíveis, é diferente. Imperfeito é defeito de fábrica, que viemos de Deus. Era uma palavra que era utilizada, tudo bem, mas nós vamos ressignificando as palavras. Então nós somos seres perfectíveis, rumo à perfeição, todos. Todos fomos criados simples e ignorantes, todos chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Isso é um determinismo divino. Então, dentro dessa perfectibilidade, nós vamos aprimorando, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos ressignificando. Então, o espírito não é deficiente. Quem traz a dificuldade é o corpo, mais especificamente o mob. Então, o corpo serve como um filtro, um vaso, alguma coisa que você traz para o corpo que ele vai te ajudar a ressignificar os valores. É um filtro, você traz entre aspas, uma deficiência, você traz uma situação para ser corrigido, para ser trabalhado, ressignificado, e o corpo vai te ajudar nesse processo. Então, o corpo como se fosse um filtro, que fica algumas impurezas para que sejam trabalhadas e ressignificadas para o espírito. Então, o espírito não é deficiente, só que ele tem que corrigir, ele tem que aprimorar, ele tem que ressignificar, e para isso ele precisa do corpo. Entenderam? Então, não é. Então, através do corpo e através, principalmente, do mob. Porque o corpo, na verdade, é uma cópia mais material do mob, do modelo organizador biológico. Nosso corpo físico é um adensamento do mob. Quase numa relação de 1 para 1000, para vocês terem uma ideia. Existem casos que o próprio espírito, estamos lá na erraticidade. O que é erraticidade? É a fase entre uma reencarnação e outra. A fase entre a reencarnação e outra chama-se erraticidade. Tem espíritos que não estão no plano espiritual, mas não estão na erraticidade. A maioria está na erraticidade. São espíritos que são reencarnantes. Tem espíritos que não são mais reencarnantes do planeta Terra.
Então, eles não estão na erraticidade, eles estão no plano espiritual. Nós, além de estarmos no plano espiritual, estamos na erraticidade. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós estamos nos programando para a próxima reencarnação. Então, nessa programação, nós podemos, junto com nosso anjo da guarda, com toda uma equipe espiritual, pedir determinados bloqueios. Nós pedimos determinados bloqueios, porque nós, às vezes, não nos achamos suficientemente fortes para vencer aquilo na próxima existência. Então, aquele bloqueio vai nos ajudar a vencer aquela situação. Então, às vezes, o próprio Espírito, ele pede: olha, naquela área eu ainda estou derrapando, eu ainda não tenho força suficiente. E se eu for, a possibilidade de eu fazer a mesma coisa vai ser grande. Então ele pede um bloqueio, uma dificuldade. Veja, então cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E às vezes esse espírito pede para ajudar os familiares. Os familiares estão com problema. Eu quero ir exatamente dessa forma para mudar o conceito deles, para que eles possam ressignificar alguns valores dentro dele. E às vezes os familiares são convidados a trazer um espírito nessa condição. Entenderam? Essa diversidade, por isso que não nos cabe entender o que foi e como era. Está aqui, vamos trabalhar da melhor forma possível. E Allan Kardec está na questão 335 do Livro dos Espíritos. Então, se vocês olharem a questão 335, está exatamente isso, que os espíritos pedindo alguns bloqueios para que eles próprios não cometam o mesmo deslize. Então, é eles pedindo proteção para eles mesmos. Nós não temos algumas lições dentro de nós que estamos patinando? Sim ou não? Tem algumas coisas que já estamos no processo, mas tem coisas que você fala: nossa, ainda tem uma certa dificuldade em relação a isso. Aí nós mesmo podemos pedir uma situação para que aquilo possa ser resolvido de uma outra forma. Então, às vezes, um bloqueio, uma situação, às vezes, um preconceito que nós temos enraizado, cristalizado, milenarmente dentro de nós. Você pede: olha, eu quero estar exatamente naquela situação para sentir aquilo na pele, para eu conseguir começar a reverter esse processo dentro de mim. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Ok? E Allan Kardec, sobre essa questão, é a questão 371, a questão 374 do Livro dos Espíritos. Para a época, estou falando do século XIX, para nós essas palavras hoje são palavras pesadas, mas para o século XIX falava de idiotia e loucura, espíritos nessa condição, mas era século XIX, era a terminologia utilizada para a época. Hoje não se utiliza mais essa terminologia. Então, mas, se vocês pegarem a questão 371 a 374 do Livro dos Espíritos, ele vai falar exatamente sobre essa questão de espíritos que nascem com certos bloqueios, principalmente bloqueios mentais. Está na questão 375. Então, na doutrina espírita, nós já conversamos sobre isso semana passada, vocês devem ter anotado no caderno de vocês, porque vai cair na prova, inclusive, tem pelo menos 10 causas que nos ajudam a compreender. Não é para julgar ninguém, não é para apontar o erro de ninguém, não é para tentar explicar aquilo, mas quais são as 10 causas que podem levar um espírito a trazer uma reencarnação como provas, como expiação ou mesmo missão. Nós temos 8 vinculados a provas e expiações e 2 vinculadas a missões. E tem casos que você tem 2, 3 causas no mesmo caso. 2, 3 causas na mesma situação. Isso acelera o processo evolutivo do espírito, inclusive. Só que ele precisa de um suporte maior nesse sentido. Síndrome de Down. Quem que descobriu isso? John Langton Down, 1876, que foi um geneticista inglês. Então, onde se apareceu isso pela primeira vez? Foi exatamente com esse geneticista inglês. Depois, em 1958, o Dr. Jerome Gevonet descobriu que os portadores dessa síndrome, ao invés de ter 2 cromossomos, tinha um cromossomo que eles tinham 3. Então veja, todos nós temos 23 pares.
Todo ser humano tem 23 pares de cromossomos que totalizam 46. Tudo bem? Neste caso especificamente tem 47. O cromossomo 21 tem um a mais. Então a síndrome de Down é geneticamente comprovada, diferente do TEA. O TEA você não tem uma situação genética. Aqui você tem uma situação genética, mas mesmo que a ciência fala, isso é um acidente genético. Tudo bem? É a causa que a ciência nos traz. Mas nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que isso também não é causa, isso é consequência. A causa está no MOB, que também não é a causa. O MOB é a consequência do espírito. Entenderam? Então, para a ciência, é um acidente genético. Para a doutrina espírita, não é um acidente. Não, aliás, não existe acidente genético. Pare para pensar. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Por 1,5 bilhão de anos, foi só transformações químicas no planeta Terra. Por mais 3 bilhões de anos, espíritos, diretrizes do planeta. Quem são os espíritos diretrizes do planeta? Assessores diretos do Cristo. Quase Cristos. Estão estagiando para Cristos. São altamente especializados nas suas determinadas áreas. Eles foram convidados, cada qual na sua área, toda uma equipe, para cuidar de toda a evolução química e biológica do planeta. Veja. Então são espíritos de uma elevação muito alta. Eles fizeram todas as modificações, transformações, tudo o que aconteceu na natureza por mais de 2 bilhões de anos, foram feitos por esses espíritos. Então, quando a natureza chegou no ponto que chegou, é porque todas as modificações, transformações, todas as leis foram entendidas, compreendidas e aplicadas. Então, quando apareceu o ser humano, só para vocês terem uma ideia, antes do planeta Terra existir, já existia um protótipo do ser mais evoluído que ia habitar o planeta. O ser humano. Já existia o protótipo, a forma física já existia. Era necessário toda a evolução química e biológica do planeta Terra para se chegar no ser humano. Por isso que ele foi o último que chegou. A forma humana foi a última que chegou. Se a gente fosse dividir 4,5 bilhões de anos em 12 meses, para ficar mais fácil, em que momento nós chegamos no planeta Terra? Nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Eu não estou brincando. E nós nos achamos, ok? Se eu colocar 4,5 bilhões de anos dividido em 12 meses, em que momento o ser humano chega? Nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Quando toda a modificação, toda a transformação, dali para frente era só um aprimoramento. Era só um aprimoramento. Então, é um acidente genético, tudo para explicar para vocês que não existe acidente genético. Não existe. A natureza, ela é simplesmente perfeita. Ela aprimora, tudo bem? Se você pegar um corpo humano de 200 anos atrás e colocar hoje, vocês vão perceber que existe diferença. Há um aprimoramento. Mas o corpo humano, ele é perfeito. Nós somos 7 octilhões de átomos, 10 trilhões de células, 80 órgãos, quase que 10 sistemas funcionando. Isso foi elaborado na natureza durante bilhões de anos. Então a nossa estrutura óssea vem do reino mineral, as nossas células vieram do reino vegetal, os nossos órgãos vieram do reino animal, a nossa inteligência é do reino hominal. Então, como tudo assim. Na natureza, a natureza não dá saltos. Ela não dá saltos. Então não existe acidente genético. Tudo isso para confirmar para vocês que não existe acidente genético. Mas a ciência fala que é um acidente genético. E no caso do acidente genético, quem traz esse acidente genético? Na maioria das vezes, a mulher. É a mulher, nesse caso. Lembra que no TEA, antigamente, se achava que era mulher? Ele falou, não é. Pode ser o homem também, pode ser os dois. Nesse caso, na maioria das vezes, é o óvulo, não é o espermatozoide, é o óvulo que traz essa duplicidade do
cromossomo 21, na maioria das vezes, não 100% das vezes. Então a ciência, quem fala é a ciência, e quem traz essa, entre aspas, deficiência, está no óvulo, não está no espermatozoide. Isso chama-se trissomia do 21, T21. Trissomia é 3, todos eles têm 2, o 21 tem 3. Então eles têm 47 cromossomos, enquanto os seres humanos têm 46, síndrome de Down tem 47 cromossomos. É uma cópia extra do cromossomo 21, uma condição genética comprovada pela ciência. Isso na gestação eles já conseguem comprovar isso. Nas primeiras semanas de gestação, se fizer um exame específico, eles já conseguem comprovar isso. Então é uma condição genética, trazem uma certa deficiência intelectual, síndrome de Down, uma certa deficiência, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Apresentam características físicas distintas e são muito parecidos entre eles. Vocês já repararam ou não? Eles têm, por quê? O cromossomo 21 ele traz algumas circunstâncias físicas. Então, como existe uma duplicidade, ele traz essa mesma aparência na maioria deles. Então, você olha quem tem essa síndrome, eles são parecidos. Os olhos dele, o nariz dele, a palma da mão, eles têm características físicas muito semelhantes uns dos outros. E quem traz essa anomalia, vamos chamar assim, é o cromossomo 21. É ele que é o responsável por isso. Por isso que eles são parecidos. Eles são muito parecidos. E podem trazer incidências de problemas de saúde. Então, eles não trazem só a síndrome de Down. Eles trazem outras comorbidades. E no caso deles, ao que apresentem mais de 50%, problemas cardíacos. Então, mais de 50% de quem tem síndrome de Down, além de outras situações que eles trazem, qual é o ponto? Problemas cardíacos. É quase comum em todos eles. Todos eles. Tudo bem? Estatística para 2025, bem atual, a cada 700 crianças que nascem, uma nasce com síndrome de Down. Isso é uma estatística para 2025. No Brasil, hoje nós temos entre 270 mil e 300 mil pessoas com síndrome de Down. Estatística 2025. Não são poucas pessoas, não. Tem bastante. Tem bastante. Ok? Então, esse cromossomo a mais em todas as células. Então, o cromossomo 21, ele está a mais em todas as células. Ok? O excesso de material genético influencia a forma do rosto, olhos, orelhas, orelha pequena inclusive, parte nasal achatada, deixando muito parecido. Então é o cromossomo 21 que determina isso. Como esse a mais, esse cromossomo a mais, esse excesso de material genético faz com que eles sejam parecidos. Faz com que eles sejam parecidos. Tudo bem? Não tem graus considerados como no TEA. Porém, leve, moderado e profundo. Porque cada caso é um caso, cada situação são todos iguais? Não, porque o espírito é diferente. Pensem vocês que nós somos espíritos. Somos espíritos. Então, entre eles também, apesar de a ciência não ter colocado graus como no TEA, ela entende que não são todos iguais e pode ser, para fins de estudo, considerado leve, moderado e profundo. Vai depender de uma combinação cromossômica. E quem fala combinação cromossômica, nós vamos lembrar do MOB. Lembrando do MOB, nós vamos lembrar do espírito. Então, cada situação, apesar de eles serem muito parecidos, cada um traz a sua própria história. Alguns vão trazer na condição de expiação, outros vão trazer na condição de provas e outros vão trazer na condição de missão. Isso muda a estrutura cromossômica. Por isso que você tem leve, moderado e profundo. Se é expiação é uma condição, se é provas é outra condição, se é minha missão é uma outra condição. Apesar da ciência não ter colocado dessa forma. Problemas cardíacos, a maioria traz, mais de 50% traz problemas sérios cardíacos. Interessante. No caso dos homens,
a incidência de infertilidade é mais de 90%. Aqueles que nascem na condição masculina com a síndrome de Down, mais de 90% são inférteis, porque a produção de espermatozoide é mínima. Nas mulheres, 50%. Quer dizer, eles podem ter filhos? Podem, sem dúvida. Mas, no caso do masculino, mais de 90% são inférteis. E no caso do feminino, mais de 50% são inférteis. Mas eles podem se reproduzir, não há problema nenhum nesse sentido. Eles podem trazer essa situação? Podem, porque eles já têm uma genética nesse sentido. Eles podem, pessoal. Eles podem. Vão trazer? Vai depender de outros fatores. Lembram do MOB? Lembram das 5 influências espirituais? Você tem o MOB, 60%, pai, mãe, obsessores e geneticistas. Então, podem trazer. Se ele precisar passar por isso, o pai ou a mãe tem, eles aproveitam isso, mas não necessariamente. Não necessariamente, porque cada espírito ele é único nesse sentido. Tudo bem? Está no CID-11, em 2025, já está classificado no CID-11, Código Internacional das Doenças. A classificação vai do Q90, Q00, até o Q99. Então, eles classificam dessa forma também, cada caso estudando de forma das suas particularidades. Então, o CID-11 de 2025 já está nessa classificação. E olha que o mais interessante no caso da síndrome de Down. A maioria. Por que eu falo a maioria? Por que eu não falo 100%? Porque se é expiação, a coisa muda um pouco de figura. Se é expiação. Se é provas, se é missão. Então, se é expiação de um espírito extremamente rebelde, revoltado, você tem uma condição. A maioria. Então, a maioria são amorosos, carinhosos e afetuosos. Vocês conhecem alguém que tem essa síndrome? Né? Na nossa casa tem uma pessoa, né, que é a filha do Jair, e ela é assim, exatamente assim. Tudo bem, quando ela quer, mas tudo bem, ela é assim. Isso faz parte também, Mas são amorosos, são carinhosos e são afetuosos. Interessante essa característica. Adoram músicas. Para eles não tem aquele problema como tem no TEA, que há um amplificador na cabeça deles e qualquer barulho no TEA incomoda. Eles não. Eles conseguem conviver bem com a música sem problema nenhum. Oi? Eles adoram música, literalmente falando. Cantam junto, inclusive. Dançam junto, inclusive. Então eles adoram música. É uma coisa que eles gostam, é música. É diferente do TEA. Diferente do TEA. A gente não pode confundir uma coisa com outra. Eles têm algumas semelhanças, mas muito mais diferenças. Entre o TEA e síndrome de Down, você tem mais diferenças do que semelhanças. Amam água. Amam água. Interessante, o TEA também ama água. Eles têm uma ligação com água assim. Nós gostamos, eles amam. Eles amam a água, acalma, tranquiliza, dá estrutura para eles. Eles conseguem enxergar alguma coisa além na água, no movimento, a água do mar, a água do rio, a água da torneira. Para eles, a água para eles tem um significado diferente comparado conosco. Nós gostamos, eles amam. A água traz alguma coisa a mais para eles. Não são competitivos. Olha que coisa chata. Nós somos tão competitivos, né, entre nós? Eles não são competitivos, não são, nem um pouco. Competição é algo que para eles não faz sentido nenhum. Eles participam de esportes? Participam. Mas eles se ajudam. Se tiver que ganhar, ganha todo mundo junto. E se alguém se machucar, eles param para ajudar. Sabe? Eles não têm essa... Eles podem participar, sim, mas eles não estão competindo com ninguém. Eles não são nada competitivos. Nada competitivos. E se alguém, dentro de uma situação, estiver passando por uma dificuldade, eles param o que eles estão fazendo e vão ajudar. Eles vão ajudar. Eles têm essa empatia ressaltada. A síndrome de Down. Não são competitivos, são sociáveis, diferente do TEA. O TEA não é nem um pouco sociável, não faz questão nenhuma do mundo externo. Síndrome de Down, eles gostam de socializar, eles gostam de conversar.
né? Eles gostam de se envolver. Então o mundo externo para eles é encantador nesse sentido. É um outro, só que é mais fechado e mais reservado. A maioria deles, a maioria trazem essa situação. E são éticos. Então vamos colocar isso aí em um checklist para ficar bom para a gente? Amorosos, carinhosos e afetuosos. Adoram música. Amam água. Não são competitivos. São sociáveis. São éticos. Então são os melhores seres humanos que tem. Ó, são excelentes seres humanos. Se você tem isso daqui, o que você é então? É um excelente ser humano. Perceberam? Então eles são excelentes seres humanos, porque eles trazem isso de forma patente, de forma visível. Eles não escondem sentimentos, eles são éticos, eles são amorosos, eles são carinhosos, não são competitivos. Veja, são empáticos. Mas é o que um ser humano precisa ser. São excelentes seres humanos. Pode falar. Inclusive nós temos um frequentador da casa, dando risada aqui, eu gravo as músicas para ele, entendeu? Ele só gosta de música internacional. Perceberam aí, não? 3, 4 horas a mãe dele falou para mim, ouvindo as músicas. Entenderam? Fica 3, 4 horas ouvindo música internacional ainda, tem né? Imagina. Você vê o que a música faz com eles, ok? Então você percebe que o som da música faz bem para o espírito deles. É uma frequência, eles transformam uma frequência vibratória, como toda música, né? A princípio, toda a música é para elevar, é para agregar, é para trazer paz, trazer, né? Quer dizer, toda a música, a princípio, tem esse objetivo e essa missão. Inclusive, eu tenho mais uma redação que vai mandar essa semana, que a mãe dele escreve e manda então, gravar. Grava e põe no YouTube. Né? E vamos divulgar isso. Ok? Aí a gente percebe, eles têm uma certa deficiência intelectual? Sim, tem. Porque esse impedimento, porque talvez, eu gosto de falar do talvez, foram espíritos muito inteligentes, mas muito inteligentes em existências passadas, e usaram mal a sua inteligência. Ok? Então essa, entre aspas, deficiência, esse bloqueio intelectual que os impede às vezes de trazer mais informações, é justamente porque eles são extremamente inteligentes, acima da média. Alguns têm dificuldade da alfabetização. Tem. Alguns têm uma oratória muito boa. Você fala, não bate, sabe? Você olhando assim, o externo, você fala, essa oratória... E esse com oratória muito boa, imagine, né? De onde vem essa oratória muito boa? É isso. Né? Da onde vem essa oratória muito boa? De existências passadas, não se falava muito bem, porém, podem ter usado essa oratória, essa técnica, esse conhecimento, essa inteligência por um outro caminho, e aí gerou neles para essa existência, esse bloqueio temporário. Esse bloqueio é temporário. É temporário, ok? E é mais curto do que a gente imagina. E a nossa ciência evoluiu tanto, de 10, 15 anos para cá, que hoje a expectativa de vida deles já está na casa de 60 anos. Bem menos, não era menos, era bem menos. 15, 20 anos, quando chegavam. Eu estou falando isso há 30 anos atrás, tá? Eu não estou falando agora. Mais do que dobrou a expectativa de vida deles nos últimos 20 anos. Mais do que dobrou. Então hoje a média está aqui, ó. A expectativa de vida está em torno de 60 anos. E antes da virada do século não se chegava a 20. Veja. Por isso que muitos desses espíritos, eles foram segurados na espiritualidade, aguardando o avanço da sociedade como um todo, para poder reencarnar, para que eles pudessem receber todo esse suporte. Então, estamos longe do ideal, mas já demos passos importantes nesse sentido. Eu conheço um casal de idade. Sim. Tiveram uma filha. Sim. A menina é extremamente inteligente. Sim. Ela também traz a síndrome ou não? Não traz. Nada. Veja. É uma menina não é extremamente inteligente.
Olha, o pai traz, né? Você falou, o pai traz. Tem todo o material genético aí, vamos falar assim, né? Tem todo o material pronto para isso. E assim, como que a criança não vem? Se tem o material genético ali. Né? Se tem o material genético, como que a criança não vem? A ciência não explica. A ciência não explica. Não explica. Ainda todo mundo achando que a menina ia nascer com um problema, nada. Então veja, todo mundo achou, a ciência achou, todo mundo achou e não vem. Como que se explica isso? Não se explica. A doutrina espírita explica. Isso tem a ver com o MOB, tem a ver com a necessidade do espírito. Né? Só abrindo um parênteses aqui para vocês. Na quarta-feira, um trabalho mediúnico, né? Um atendimento de um espírito que precisava reencarnar nessa condição, né? E aí, conversamos com ele, depois veio um outro familiar dele, que foi convidado para reencarnar antes dele, porque seria o irmão mais velho e ia cuidar dele. Perceberam? Então precisava vir alguém antes, uns 5 anos antes, saudável, vamos chamar de saudável, para cuidar desse que viria com essa situação. Ele gostava muito do irmão, eles tinham um vínculo muito forte, então um vai vir e o outro não vai vir. Como que a ciência explica isso? Entenderam? Então, você vê, esse exemplo que você deu foi ótimo. O pai traz, a mãe traz, e a criança veio sem essa situação. Ok? Então, veja. Então, inteligência não é sinônimo de sabedoria. Ok? Inteligência não é sinônimo de sabedoria. Então são espíritos extremamente inteligentes, nada sábios, porque utilizaram a sua inteligência para um outro fim. Exatamente para um outro fim. Então eles não são sábios, eles são inteligentes. A inteligência nos ajuda? Sim, mas não nos coloca no lugar melhor. A inteligência nos ajuda a entender muitas coisas, mas a inteligência em si não nos coloca num lugar melhor. O que nos coloca no lugar melhor é a sabedoria. É a sabedoria. Saber o que faz parte. Exatamente isso. Então chegam no plano espiritual diariamente muitas pessoas muito inteligentes, mas muito inteligentes, muito acima da média. Estão em lugares terríveis, vamos chamar assim. Aí reencarna alguém, desencarna alguém, né, que mal sabe escrever o nome, está 5 degraus acima. Mas a sabedoria que ele trouxe. Então, inteligência não é sinônimo de sabedoria. Quando vira sabedoria? Quando você transforma a inteligência em sabedoria. Quando fala que eles são éticos, você pega essa inteligência e transforma em sabedoria. Esse é o objetivo. Essa é a coisa. A doutrina espírita já nos disse isso várias vezes. Né? Imagine nós, só uma analogia, que nós somos grandes pássaros que fomos idealizados para alçarmos grandes voos. O que vocês imaginam num pássaro grande? O que ele precisa para alçar e ter estabilidade no ar? 2 asas. E as asas devem ser idênticas, iguais, simétricas, não é isso? Porque se uma for mais curta que a outra, o que vai acontecer? Não sai nem do chão. Então, o que a nossa sociedade está acontecendo? Nós somos a nossa sociedade do século XXI é extremamente inteligente, inquestionável, tecnológica. Então, a asa do conhecimento evoluiu muito. Porém, a asa da moralidade está acanhada. Essa ave fica fazendo assim, ó, ela não sai do chão. Quanto mais força ela faz, mais ela roda em torno de si mesma. Não é o que está acontecendo? Tanta inteligência, tanta tecnologia, tantos avanços, e o ser humano não sai do lugar. Por que ele não sai do lugar? Porque a outra asa está pouco evoluída. Qual é a outra asa? Da moralidade. É a asa da moralidade. Então, para esse pássaro alçar grandes voos, ele necessariamente precisa das 2 asas. Necessariamente. Uma da inteligência, sim, claro, mas a outra da moralidade. Aí sim ele tem equilíbrio no ar. Assim somos nós.
Assim somos nós. Uma vez eu perguntei para vocês, qual foi a grande descoberta da virada do século XX? Um de cada vez. Né? Qual foi a grande descoberta da ciência na virada do século XX? A virada do século, a virada do milênio. Qual foi a grande descoberta da ciência? Olha, ele tem descoberto muita coisa, né? Olha, interessante. Ou melhor, vamos rever essa pergunta. O que a ciência não conseguiu descobrir? Melhorou agora? Melhorou agora? O que a ciência não conseguiu descobrir na virada do século? Como fazer um ser humano feliz? A ciência virou o século com essa dúvida. Com tanta tecnologia, com tantos avanços, com tantos conhecimentos, com tantas barreiras quebradas, o ser humano vira o século, vira o milênio com vazio existencial. Então não são coisas, não são lugares, não são posições sociais, não são pessoas, não são. É um estado de espírito. Estado de espírito é espiritualidade. É o quê? Sabedoria. Sabedoria. Tudo bem? Então esses seres aqui, ó, eles são excelentes seres humanos porque eles fazem exatamente o que nós sonharíamos de fazer. Sim, eles têm uma situação, sem dúvida. Uma vez aprendida com essa situação, eles serão seres humanos excelentes. Porque eles já, nessa existência, eles já estão fazendo o que com isso? Praticando. Isso é prática, é o dia a dia deles. É o dia deles. Tudo bem? Então veja, existem 3 tipos de síndrome de Down. Tá bom? Vou ser um pouquinho mais técnico aqui agora. 3 tipos de síndrome de Down. Essa primeira aqui chama trissomia livre. Essa que eu estou falando. É a mais comum. E responde por 90% dos casos. Então esse cromossomo a mais, chamado T21, ó, trissomia do 21, que é o T21 aqui, esse cromossomo a mais passa a ter 47 e todas essas modificações. Ele responde por mais de 90% dos casos de síndrome do Down. Depois você tem o chamado mosaicismo. Algumas células possuem 3 cópias e outras 2 cópias. Fala que é um mosaico. Algumas células, 21, estou falando da célula 21, tudo bem? Do cromossomo 21. Tem. Aqui, todas têm a terceira. Aqui não. Uma parte delas tem e uma parte não tem. Isso é chamado de mosaicismo. Depois tem o chamado translocação. Quando um pedaço de um cromossomo 21 se liga a um cromossomo 14. Aí é mais uma mistura genética que aí traz um problema mais complicado ainda. Aí responde aqui por quase 2%, chamado translocação. Um pedaço do cromossomo 21 se liga ao cromossomo 14. Aí gera, entre aspas, toda uma confusão genética. São casos mais raros, mas existem. Mas a maioria está exatamente aqui, ó, trissomia livre, chamado trissomia livre, respondendo por mais de 90% dos casos. Então, quando a gente olha aquelas causas espirituais, vocês têm anotado? Tem anotado? Tem anotado aí? Tem? Quem que tem aí? Todos? Quem que tem aí? Primeiro, o suicídio. Qual que é a segunda? Vocês vão falando hoje. Vamos lá. Vamos só recordar as 10 causas, só para encaixar aqui. Então vamos lá. Primeiro, suicida. Segundo, espíritos autoritários, centradores e egoístas ao extremo. Culpas cristalizadas. Espíritos que no último 1000 anos conflitos armados. Espíritos traumatizados. Espíritos extremamente rebeldes que rejeitam a reencarnação. Fuga de obsessores. Auto-obsessão. Depois você tem a missão.
No caso da missão, é exatamente um desencaixe que acontece entre um cérebro de regeneração e um cérebro de provas e expiações. Na missão acontece isso. Okay? Então você tem aí uma situação onde uma parte encaixa e uma parte não encaixa. Essas são as 8 casas. E nas 2 missões faz com que esses espíritos também reencarnem dessa forma. Então vão reencarnar mais espíritos nessa condição? Sim. Lembra que o Divaldo disse, na década de 90, que mais ou menos por 50 anos, mais ou menos, já começando da década de 90, milhares de espíritos reencarnariam com essa condição, atendendo essas 10 causas. Atendendo essas 10 causas. 8 relacionadas a provas e expiações e 2 relacionadas com missão. Não sei se você já foi em São Paulo, tem as casas do André Luiz, né? Sim, conheço. Quando você vai na André Luiz, às vezes você vê alguns que você está andando, que a gente vê, que você reconhece quando você olha um determinado problema. Agora tem aqueles que estão assim na cama, assim, então a gente poderia falar muito assim, pela ciência, você não consegue ver onde que a gente entra assim, na parte científica, onde Sim. você consegue ver o problema que eles têm, se eles têm todos os problemas do mesmo corpo, entre aspas. Sim. Então, porque você não sabe assim, você olha, você vê tantas coisas, você fala, o que aquele ser humano tem, né? Quando traz mais comorbidades, a gente percebe que é esse caso mais profundo aqui. Quando traz mais comorbidades. Então, lá nas casas de André Luiz, por exemplo, você tem aqueles que estão travados em uma cama, aí você percebe que ali você tem um processo expiatório, mas isso, pessoal, quando a gente pensa dessa forma, só para a gente entender isso, não cabe nenhum tipo de julgamento, não cabe nada, só para a gente entender como é que eu consigo diferenciar, Quando você percebe que existem mais comorbidades, além das naturais, o que seriam as naturais aqui? Problema cardíaco. Problema cardíaco é essa modificação cromossômica do 21 faz com que eles tragam mais problemas respiratórios. Está aqui, ó, baixa imunidade, problemas respiratórios. Então isso é da síndrome de Down. Então a maioria vai trazer problemas cardíacos? Sim. Boa parte vai trazer uma baixa imunidade? Sim. Vai trazer problemas respiratórios? Sim. Então isso é um padrão. Passando desse padrão, você encontra casos expiatórios. Aí você encontra casos expiatórios. E por que não são 100% assim? Porque tem espíritos, por isso que eu pedi para você ler, que rejeitam a própria reencarnação, esses extremamente autoritários, extremamente centralizadores, extremamente egoístas, e aí eles não se encaixam muito aqui, eles são revoltados. É uma pequena minoria, nesse caso é uma pequena minoria. Mas quando eles estão nessa condição mais profunda, você percebe que as comorbidades, existem outras além das chamadas normais, e a condição de sociedade deles é mais comprometida. São mais revoltados nesse sentido. Por isso fala que a maioria de síndrome de Down, digo até mais, a maioria está em provas. A maioria está em prova. Poucos estão em expiações e menos ainda estão em missões. Então, onde nós vamos enquadrar a síndrome de Down entre expiações, provas e missões? A maioria deles, mais de 70% deles, estão em provas. Provas, às vezes, solicitadas por eles mesmos. Para que eles possam... Veja, estamos numa fase de transição. O tempo está acabando nessa fase de transição. O tempo está acabando. Por quê? Porque para um planeta de provas e expiações, na nossa contagem de tempo, são 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Significa que nós estamos no primeiro século do último milênio. Espíritos de regeneração já estão num processo reencarnatório. Espíritos de regeneração já estão em processo reencarnatório. Espíritos ainda que estão desencarnando, mas ainda muito atrelados à violência, muita violência, guerras.
preconceitos, espíritos que já estão com isso cristalizados, que já tiveram oportunidades, não conseguiram trabalhar, já não estão reencarnando mais no planeta Terra. Porque a média, isso é média. Quanto tempo leva um processo reencarnatório? 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Cada caso é um caso, mas média, 300 anos. Tudo bem? Tem uns que reencarnam em 50, 80 anos. Tem uns que levam 1 milênio. Não tem problema nenhum. Mas qual é a média? Se você colocar isso, qual é a média? Isso dá uma média de 300 anos. Então, se a gente desencarnasse agora, nós vamos reencarnar daqui a 300 anos na Terra. Como que vai estar a Terra daqui a 300 anos? Entenderam? Não cabe mais. Guerras, violências, preconceitos. Não vai caber mais, porque os espíritos de regeneração já estão reencarnando. Então nós temos que vibrar junto com o início de um processo de regeneração. E o tempo provas e expiações é considerado o tempo mais curto. São milhões de anos em mundo primitivo, são milhões de anos em regeneração, e milhões, nós somos 7.000 anos. Então, desencarnando agora, daqui 300, 400 anos nós estaremos voltando. Média. Estaremos vibrando para isso? Por isso que tem muitos espíritos pedindo para vir nessa condição para acelerar o processo. Entenderam? Porque eles sabem que se eles viessem 100% saudáveis e cometessem os mesmos delitos, talvez não voltaria nem mais para o planeta Terra. Lógico, tem um outro planeta que também, para quem não sabe, é coordenado por Jesus. Existe um outro, só que ele é mais primitivo. Imagina Terra 30, 40 mil anos atrás. Terra 30, 40 mil anos atrás. É coordenado por Jesus também. Que estará recebendo. Alguém me perguntou, mas o espírito não retroage? Não, ele não retroage. Ele fica estacionado naquela lição que ele não quer aprender por amor. Entenderam a diferença ou não? O espírito não retroage, mas ele pode ficar estacionado naquela lição que ele não quer aprender por amor. Ele não quer aprender por amor. Então, às vezes, ele volta, coloca ele numa escola anterior, porque na escola anterior ele vai ser uma referência. Ele vai ser uma referência na escola anterior. Ele vai ajudar aquela escola para eles evoluir intelectualmente. Ele vai ajudar ao mesmo tempo que ele vai se autocorrigir. É a história do degrau, matar. Exato, sempre a história do degrau. Tudo bem? Um espírito evoluído pode reencarnar aqui? Pode, claro que pode. Aliás, é o que eles mais fazem. Espiritualmente você não muda. Materialmente você pode estar num lugar abaixo. Bem? Espiritualmente você está onde você está sempre. Você está onde você se põe. Essa é a regra. E fisicamente, eu posso estar em outro lugar? Claro que eu posso. Por exemplo, estamos numa fase de provas e expiações indo para a regeneração. Já existem espíritos de regeneração reencarnados entre nós. Não é a maioria, claro, mas eles já existem. Estão trabalhando, estão fazendo o seu melhor. Eles já são de regeneração. Então, quando você fala para esses espíritos, regeneração, para eles não faz sentido. Porque eles já vivem essa frequência. Regeneração é você, regenerar. Regeneração é regenerar. É eu pegar o que está degenerado dentro de mim. Eu pegar o que está degenerado dentro de mim e começar um processo de regeneração. Entenderam ou não? Dá um exemplo, para ficar mais fácil. Um ciúmes doentio é algo que está degenerado. A pessoa que tem um ciúmes doentio, estou falando um ciúmes doentio, não está degenerado? Ela precisa regenerar esse ponto. Então, regeneração é você reconhecer quais os pontos em você que estão em desequilíbrio, para você entrar no processo de regeneração. Você vai regenerar o que está degenerado. Nós temos alguns pontos. Falei alguns.
Alguns, tá bom? Alguns ou não? Né? Então, quer dizer, já existem espíritos de reencarnação, de regeneração, reencarnando entre nós. Aliás, vem vindo uma leva de espíritos de regeneração. As próximas gerações serão espíritos. Então, esses espíritos podem impedir uma situação dessa. Podem impedir uma situação dessa. Podem esses espíritos, podem ser essas crianças que estão nascendo, que você já vê que elas são muito boas, não querem comer carne, não querem comer certo tipo de alimento, e a gente come, né, com frequência. Serão esses tipos? São. Só que eles são éticos, tá? Sim. Não são autoritários, eles são éticos. Qual é a característica desses espíritos? São éticos. O consumo animal, de alimento animal, tende a cair drasticamente com a reencarnação desses espíritos. Tende a cair, porque a alimentação dele, porque o mob deles é diferente. Então eles vão trazer para o novo corpo informações que não necessitam mais da proteína animal. Isso já está acontecendo, tá? Isso não é de hoje, não. Já é de hoje. Pode falar. Nesse caso, no caso de regeneração, ele já se moralmente vem para praticar. Isso, ele já tem a teoria e agora já entendeu a teoria e está colocando isso na prática. Na encarnação ele já praticou algo. Ele vem praticando. Ok? Regeneração é isso. O próprio nome já é autoexplicativo. Está se regenerando. Então ele já tem a teoria, já está colocando em prática. Então as próximas gerações, o consumo de proteína animal, que já vem diminuindo já nas últimas décadas, tá? Isso não é exato. Por isso que essas fusões desses grandes frigoríficos significa que eles estão perdendo o mercado. Essa é a grande verdade. Ok? Faz parte isso. Uma vez perguntaram para Emmanuel, na época de Chico Xavier, sobre esse assunto, né, sobre alimentação animal. Emmanuel responde: isso não se pode quebrar do dia para a noite. Teríamos um problema econômico mundial se você quebrar isso do dia para a noite. Quantas bilhões de pessoas no mundo dependem disso, na questão profissional? Como é que você quebra essa cadeia do dia para a noite? Mas do tempo para cá a gente vê muito essa questão pegando, né? Aí, veja, aí vão reencarnando espíritos que vai mudando gradativamente essa situação. Né? Por exemplo, há 20 anos atrás, você ia numa churrascaria, só tinha carne. Hoje você vai, além de carne, você tem outras coisas, não é isso? Por quê? Por quê tem outras coisas? Porque tem mercado para isso, entenderam? Como a sociedade ela vai se modificando, se adaptando às novas necessidades. Então esses espíritos de regeneração, eles têm hábitos alimentares menores, melhores comparados. Então a proteína animal para eles não faz muito sentido. O amor à natureza para eles é algo já aprendido. Degradação da natureza para eles não faz sentido nenhum. Tem duas bisnetas que não comem carne, né? Não gostam. Então, duas bisnetas, essa nova geração que vai mudar, eles vão começar a mudar toda essa estrutura. Essas guerras que são comuns que a gente ouve falar, para esses espíritos também não fazem sentido. Não, esses estão nascendo, tá? Não faz sentido. São espíritos de regeneração. Então, só que é uma mudança que acontece ao longo das décadas. Você não pode quebrar isso de uma hora para outra. Então, existem espíritos desencarnando e espíritos reencarnando. Haroldo Dutra Dias fala assim: o umbral está vazio, reencarnamos todos. Ele fala isso. O umbral está vazio, reencarnamos todos. E é engraçado porque se você pegar na Segunda Guerra Mundial, eram aproximadamente 2 bilhões de espíritos encarnados naquela época. Estatística, 1945. Quantos habitantes tinha no planeta Terra em 1945? Aproximadamente 2 bilhões. E hoje tem 8,5. Onde estava essa diferença? Onde estava essa diferença? Estavam no umbral, tudo bem? Estávamos, desculpa, eu vou corrigir o verbo. Estávamos, reencarnamos todos, ok? Reencarnamos todos. Então, o que está acontecendo? Esses espíritos de regeneração, eles estão começando a reencarnar. Francisco de Assis, que não é de regeneração, vai reencarnar na Europa. Joana de Ângeles vai reencarnar no Brasil.
Perceberam? Então, veja, Emmanuel já está reencarnado. Isso que nós conhecemos, tá? Fora os outros que nós não conhecemos. São esses espíritos que serão espalhados pelo mundo, como equipes, não fazem nada sozinho, que vão começar um processo, na prática. E para isso, essas síndromes, que não é uma doença, interessante, ó, não é uma doença, assim como TEA não é uma doença, a síndrome de Down também não é uma doença. Esse processo que vai acelerar a evolução desses espíritos. Veja, nunca foi e nunca será punição, mas é uma forma de educação, de valores que agregam. Então, muitos espíritos estão pedindo essa situação para se autorregenerar. Se autorregenerar. Por quê? O tempo está acabando. O tempo está acabando. O tempo urge, né? Nós queremos falar. E não dá tempo, aí na próxima eu resolvo. Sabe aquela história? Não dá mais tempo. Porque a próxima já é regeneração. Você tem que estar na mesma frequência. De início de um processo de regeneração. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a reflexão, depois... Vocês já repararam que toda vez que a gente aprende alguma coisa de novo, parece que a vida traz aquilo para a gente? A vida traz circunstâncias, traz situações para que a gente possa olhar aquilo, ver aquilo. Eu ouvi falar sobre isso, para que a gente possa ir interagindo com isso e aprendendo cada vez mais com isso, para que a gente possa colaborar como sociedade. Então essa fase que nós estamos passando é considerada a fase mais delicada, que é a fase de transição, que foi idealizada pela espiritualidade superior, uma estrada asfaltada, florida e iluminada. A transição de provas e expiações para a regeneração, eles idealizaram uma estrada asfaltada, florida, reta, florida e iluminada. Nós falamos assim, não queremos cheia de curva, esburacada e escura. Foi escolha nossa. Cheia de curva, esburacada, escura e perigosa, sem iluminação. É uma escolha nossa. A espiritualidade superior nunca trabalha com essa opção, mas é a opção que nós escolhemos. Por isso que essa fase que nós estamos passando, com tantos transtornos mentais, é o que traz esse processo de regeneração. Pode falar. Eu poderia falar assim que as pessoas que estão desencarnando nessas terras agora, então elas não, entre aspas, não vou generalizar, mas elas não reencarnariam mais. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tudo bem? Aqueles que ainda estiverem atrelados com violência, com preconceitos, com guerras, e achar que isso ainda é solução, não reencarnam. Ok? Exato, ok? Aqueles que já entenderam, mas estão por causa de um contexto, reencarnam. Lembra aquela questão da semana passada, do Livro dos Espíritos? O Espírito que é enviado, acho que é 479, se eu não me engano, okay? Diz assim, Livro dos Espíritos. O Espírito que é enviado para uma guerra é responsável pela morte que comete? A resposta é não. Porém, tudo aquilo que ele fizer por conta própria, ele responde. Então você pode estar num contexto de guerra, desencarnar em função daquele contexto e vir para a regeneração. Você pode estar naquele contexto de guerra e não vir. Seriam as pessoas que estavam dentro das suas casas e... Então, é exatamente isso. Exato. Mas estão num contexto. Eles também não estão lá à toa, entre aspas. Não existe o à toa também. Existe um porquê. No planeta de provas e expiações, nós estamos dentro de contexto. Qualquer espírito superior que vai reencarnar num planeta superior, qualquer espírito superior que vai reencarnar no planeta de provas e expiações, vai estar num contexto. Então ele vai sofrer agressividade, ele vai sofrer preconceito, ele vai sofrer porque ele está no contexto. Entenderam? Qualquer missionário que vai reencarnar no planeta de provas e expiações, ele sabe
porque ele vai passar por muitas circunstâncias que não tem nada a ver com ele, mas dentro do contexto que ele está. Aliás, os espíritos superiores, estou falando superiores, ok? Coordenados pelo Cristo. Onde eles estão exatamente nesse momento? Em um sábado à tarde. Pós-feriado. Né? Então veja. Pare para pensar, os espíritos superiores, coordenados por Jesus. Num sábado à tarde pós-feriado. Tá bom para vocês assim? Ok? Onde vocês acham que eles estão? Fisicamente falando, estão nos piores lugares, que é onde precisa deles. Espiritualmente falando, onde eles estão. Por quê? Toda vez que você sobe um degrau, você quer trabalhar no degrau de baixo. Entenderam ou não? Isso foi bastante motivador? Né? Toda vez que a gente subir um degrau, aprendam essa. Toda vez que você subir um degrau, você pede para trabalhar no degrau de baixo. Aí você sobe 2 degraus. Entenderam como funciona ou não? Se você subir 5 degraus, você desce 5 degraus. Por quê? Se eu subir 5 e desço 5. Por quê? Por que essa conta? Quem fez essa conta? Porque é o ponto de equilíbrio. Deu para vocês entenderem ou não? Tudo está em equilíbrio no universo. Então, se você subiu 5 degraus, você tem estrutura emocional, psicológica e espiritual para descer 5 degraus. Tudo bem? Entenderam? Por isso que nós, de provas e expiações, quando a gente desce um degrauzinho, é só um pequenininho, curtinho aqui, é onde a gente dá conta. É onde a gente dá conta. Deu para vocês entenderam ou não? É onde a gente dá conta. Aí eu queria trabalhar junto com o Cristo. Eu não, estou longe. Não tem estrutura psicológica e emocional e espiritual para isso. O que acontece no universo? Toda vez que você sobe um degrau, você é convidado a trabalhar no degrau de baixo. E aí sucessivamente, para manter tudo em equilíbrio. Então toda vez que acontece uma situação para baixo, reencarnam espíritos de cima. É que eles não aparecem, eles não fazem propaganda, eles não estão na mídia e não faz questão nenhuma de estar. Okay? Espíritos superiores não faz questão nenhuma de estar na mídia. Eles não aparecem, eles não fazem propaganda, eles trabalham em silêncio. Ok? Então o nosso planeta Terra, hoje, por mais que não aparenta isso, tem muito mais espíritos superiores do que inferiores. Só que eles não aparecem. Entre aspas, o mal faz barulho e está na mídia, então parece que ele é maioria, mas não é, ele é uma minoria, só que é barulhento e está na mídia, essa é a diferença. E nós, por nossa vez, damos mais ênfase a esse tipo de notícia. Alimenta esse tipo de notícia, alimenta esse tipo de notícia. Mas já está, o processo de regeneração já está acontecendo. E isso aqui, ó, transtornos mentais. Isso é uma das maiores provas que nós estamos tendo. O Divaldo já tinha dito isso para nós na década de 90, que isso seria a parte mais delicada de provas e expiações a partir de 1990. Mais ou menos por 50 anos. Ele falou, mais ou menos por 50 anos. Reencarnariam muitos espíritos com transtornos mentais para tratamento. Para tratamento. E nós, que aparentemente não reencarnamos nessa condição, fazemos parte disso. Nós também fazemos parte disso, direta ou indiretamente. Nós fazemos parte disso. Então não importa o que eu fui e o que eu deixei de fazer, importa o hoje e o agora. Pense nisso. Deus sempre pensa no presente, Ele não está preocupado com o passado. O passado, o próprio nome já diz. Ok? É sempre o presente. Então, quando eu encontro uma situação dessa, pouco me importa qual foi a causa. O que mais me importa é o que eu posso ajudar. Em que eu posso ser útil? Em que eu posso ajudar? Se é missão, se é expiação, se é prova, não cabe. Não cabe nenhum tipo nem de raciocínio em relação a isso. Cabe o que nós podemos fazer hoje e agora. Porque são os nossos irmãos. E nós não sabemos qual é o tamanho da experiência que nos aguarda amanhã. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E é lógico que tudo que se pode ser aprendido por amor não precisa passar dor. Então tem situações
que nós estávamos na erraticidade, e aí nós pensamos da seguinte forma, fizemos isso, tá? Fizemos isso. Lembra do ciclo da vida? Centenários, chegamos até 84 anos, 07, 714. Quando nós olhamos o desenho do ciclo da vida na erraticidade, nós escolhemos um ciclo junto com o nosso anjo da guarda e pedimos, dentro daquele ciclo, passar por determinadas situações. E olha como funciona isso. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Vamos supor que uma mulher, no caso, eu quero passar pela experiência da maternidade. Tudo bem? Que ciclo? Eu quero no ciclo 21, 27. Tudo bem? 21, 27. Quando ela faz essa escolha lá, é uma escolha no consciente. Ela está escolhendo. Fez a escolha, vai para o subconsciente. Do subconsciente vai para o inconsciente. Aí ela reencarna. E a informação fica lá quietinha. À medida que ela vai se aproximando, a informação vai saindo do inconsciente para o subconsciente. Vai se aproximando. 21, 22, 23 anos, 24 anos. Aí ela começa a olhar coisa de bebê para tudo quanto é lado. Até então não chamava a atenção dela. Não chamava a atenção dela aquelas lojas que falam sobre bebezinhos, roupas. Por que agora eu estou querendo isso? Porque a informação está no consciente, dentro daquela programação que foi feita. É obrigado? Não existe nada obrigado. Ela pode mudar? Pode. Estou estudando, eu vou me formar, vou deixar para a próxima. Ok? Vou precisar para o próximo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tudo bem? Quer dizer, você pode mudar à vontade, mas é uma experiência que você pediu um valor. Vamos supor que não deu para vir da forma natural. Veio de uma outra forma. Para a espiritualidade não muda nada. Plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, pouco importa. Para a doutrina espírita, pai e mãe não é quem faz. Não é quem cria, mas é quem educa. Tudo bem? Então, para a doutrina espírita, não é quem faz e não é quem cria. É quem educa. Então, pouco importa se veio de forma natural ou de forma adotada. Pouco importa isso. Entendeu? Então, lições essenciais. Então, são lições essenciais. Mas vamos supor que eu pedi uma dificuldade nos 35, 42. Olha, quando nessa fase aí, 35, 42, eu queria passar por essa lição pela dor. Eu peço, pela dor, uma decepção, para eu aprender a valorizar algo. Posso pedir? Posso. Mas vamos supor que antes disso você já tenha aprendido a lição. Não precisa passar. Você aprendeu pelo amor. Entenderam? Apesar de ter uma programação, não é nada engessado. Não é nada engessado. E as mesmas lições podem vir de formas diferentes. Não é a lição material, mas é a lição essencial. Entenderam ou não? Nós viemos aqui, para essa existência, para aprender a perdoar na prática. Na prática, não é na teoria. A teoria tem 2000 anos já. Para aprender a perdoar na prática, o que tem que acontecer? Tem que acontecer fatos, não é isso? Tem que acontecer fatos. Para aprender na prática, tem que existir o fato material. Ok? Para trabalhar o auto-perdão e trabalhar o perdão, fatos têm que acontecer. Mas não são os fatos. É a lição essencial que eu precisava. Então não foi aquela pessoa, aquele fato ou aquela condição. Aquilo só materializou a minha lição essencial. Entenderam ou não? Então, ao invés de a gente se pegar em fatos, pessoas, lugares, situações, vamos entender que aquela era a lição essencial que o meu espírito pediu para que eu pudesse passar na prática para aprender aquela lição. Dá para tirar um peso das costas agora, não dá não? Você não tem nem que perdoar o próximo, você tem que agradecer porque ele te ensinou. De alguma forma ele te ensinou alguma coisa. O auto-perdão e o perdão. Exato. Trabalho o auto-perdão e trabalho o perdão. Assim, voltando um pouco no assunto, são coisas que nós pedimos, determinados ciclos,
porque essas lições são lições essenciais para o nosso espírito. Para o nosso espírito. Porém, alguém reencarna para se suicidar? Não. Alguém reencarna para tirar a vida de alguém? Não, não existe essa programação. Não existe essa programação. Então, se você faz isso, você altera toda a sua programação. Mas as leis vêm sempre como educação, nunca punição. O importante é a gente chegar no final do ciclo e chegar à seguinte conclusão: voltei melhor do que eu saí. Voltei melhor do que eu saí. Isso é a lição essencial. Não importa o que aconteceu, é que você tenha certeza que você está um ser humano melhor. É a sua consciência. E é a sua consciência que te indica isso. Questão 621 do Livro dos Espíritos. É a sua consciência. Então a gente se apega muito em coisas, pessoas, lugares, situações, quando não são isso. Não são isso. Isso são a forma material para trazer as lições essenciais para nós. Porque não ficaríamos só na teoria. Só na teoria. Então, voltando aqui, ó, essas dificuldades momentâneas. Aí tem um filósofo esses dias na internet que disse assim: por que Deus permite que uma criança nasça com síndrome de Down? A resposta é: mas Deus não permite. Foi a pessoa que permitiu. Entendeu? A gente tem que tirar das costas de Deus um monte de coisa. Deus não permitiu. Foi a pessoa que se permitiu. Ok? E implorou, inclusive. Implorou. Né? Então, veja, Deus é amor. As lições vêm sempre por amor. Nós, que depois de sermos avisados 10 vezes por amor, escolhemos a dor. É diferente. É diferente. Todas as lições vêm pelo amor e vêm de 10 formas diferentes. Aí que vem a dor. Aí que vem a dor. Então não é que Deus permitiu, Ele não permite. Nós que nos permitimos. Aí é diferente. Diferente. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Entenderam sobre síndrome de Down? Ah, desculpa, faltou um pedacinho aqui, ó. Faltou um pedacinho aqui. Tá, ó. Símbolo da síndrome. Símbolo da síndrome. Fita colorida é mais específica aí. Fita colorida azul e amarelo. Então, síndrome de Down tem uma fita colorida azul e amarelo. Meias coloridas, para mostrar toda essa diversidade também. Meias coloridas e cordão de girassol. Então, quem trabalha síndrome de Down, trabalha fita colorida, azul e amarelo. É o mês de março, o mês da síndrome de Down. Meias coloridas, o desenho de meias coloridas também, significam eles. E cordão de girassol, que nós conversamos semana passada. Eles necessitam de tratamento? Sim, terapias, multidisciplinar. Necessitam. O que melhora muito a qualidade de vida deles é o tratamento oferecido pela sociedade e pela família. Sem dúvida nenhuma. Okay? Somente em casos muito extremos, uma medicação para acalmá-los. Somente em casos muito extremos. Eles não precisam de medicação. Somente em casos fora do contexto. O que eles mais necessitam são terapias, de acordo com cada caso, de acordo com cada situação. E são um acompanhamento multidisciplinar. Multidisciplinar. Gostam de esportes. Gostam de esportes. Então, nós como sociedade temos a obrigação de ajudá-los, de alguma forma. Ajudá-los ajuda muito mais a nós. Nunca se esqueçam disso. Ajudar alguém, ou qualquer situação, mas muito melhor, mais para nós do que para eles. Tudo bem? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Diga. Sim, eu tenho ouvido falar muito que tem pessoas especializadas nessa área. Por quê? Tem algum motivo espiritual? Ou é a sociedade? Não é que a sociedade não acompanhou isso ainda. Agora, como a demanda, veja, reencarnando, a demanda vai aumentar, sem dúvida. Okay? E vai começar a aparecer oportunidades nessa área. Então, as pessoas que estão estudando, estão se formando em pedagogia, vão perceber que essa área específica vai ter poucos profissionais e uma demanda muito grande. Então, é a sociedade que ainda não acompanhou esse processo, mas que já está no processo.
Então tem muitos espíritos já reencarnando, já com foco nisso, de trabalhar na área da educação com essas crianças. Aí é uma questão, é que não dá para equalizar exatamente o tempo. A demanda vem primeiro, depois a sociedade sempre caminha depois. Já repararam isso ou não? Primeiro tem que vir a necessidade para tomar uma decisão. A nossa sociedade trabalha dessa forma. Então, hoje já existe essa necessidade. Mas ainda não temos os professores ainda. Mas eles estão chegando. Com certeza eles estão chegando. Nas próximas décadas vocês vão perceber o quanto que vai ter gente formada nessa área. Não só na área médica, mas principalmente na área pedagógica, que vai precisar, vai necessitar. Então, o mercado de trabalho e a oportunidade de trabalho profissional nessa área vai crescer muito na próxima década. Muito. Ok? Vamos encerrar então? Então vamos, nesse momento, agradecer ao passe espiritual que recebemos, ao abraço acolhedor dos nossos entes queridos que estavam aqui presentes, nos abraçando, sentados do nosso lado, alguns atrás de nós, outros assistindo a aula, agradecendo, um reencontro entre entes queridos, familiares, amigos, benfeitores, orientadores, toda uma equipe de médicos, especialistas nessa área, pedagogos, numa única família. Nós, como sociedade, fazemos parte de uma única família e precisamos muito um dos outros. Mas para esse primeiro momento, dissipar a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes, entender um pouquinho melhor do que acontece em torno de nós, mas principalmente a possibilidade que cada um de nós estamos tendo de amenizar, de facilitar, de contribuir, de abraçar, de ajudar. Porque a construção de um mundo melhor começa exatamente dentro de nós mesmos. Que assim seja. Muito obrigado. Então vamos lá, a gente volta dia 26 de julho, tudo bem? 26 de julho. Querem anotar? Um tema, transtornos mentais também. Só que aí no dia 26 de julho, o tema será TDAH. Ok?